Bom, a gente cumprimentar aqui conosco no Faixa Livre o cientista político, doutor em educação e professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, Daniel Cara. Professor Daniel Cara, bom dia. Bom dia, Anderson. Um prazer estar com vocês, um prazer estar, de alguma maneira, no Rio de Janeiro e com toda essa comunidade maravilhosa que você mobiliza e o Faixa Livre tem esse mérito, tem uma comunidade muito rica e muito densa. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professor, pelas palavras, por estar aqui novamente conosco no nosso programa para a gente falar um pouquinho de educação e para falar sobre um dado alarmante, pelo menos na minha análise, viu, professor? Eu queria que o senhor detalhasse aqui para a gente um dado divulgado pelo Censo de Educação Superior produzido pelo Ministério da Educação referente ao ano de 2024. O número de alunos em cursos à distância, professor, na educação superior, pela primeira vez na história, ultrapassou o número de alunos nos cursos presenciais. Esse levantamento mostra também que, de forma inédita, o Brasil ultrapassou a marca de 10 milhões de matrículas nessa etapa escolar. Em 2024, o país teve 5 milhões e 100 mil alunos em cursos EAD, em cursos à distância, e 5 milhões de alunos em graduações presenciais. Uma década atrás, em 2024, esses patamares eram de 1 milhão e 300 mil alunos nos cursos à distância e 6 milhões e 400 mil em cursos presenciais. Os dados também apontam que o número de ingressantes em cursos online em 2024, 3 milhões e 300 mil, foi o dobro das graduações presenciais, 1 milhão e 600 mil alunos. Professor Daniel, pela primeira vez, o país tem mais estudantes no ensino à distância do que na modalidade presencial na educação superior. O que é que esses números, professor, representam para você? Seria um sintoma do desmonte do investimento no ensino público presencial? Enfim, eu queria deixá-lo à vontade para analisar o que esses dados representam para a educação, por favor. Bom, Anderson, são muitos fatores que precisam ser analisados. O primeiro deles é o que você trouxe. É, de fato, patente e inquestionável o fato de que o Brasil tem vivido uma desvalorização da educação superior que não tem sido revertida nesse governo. O governo do presidente Lula, na área de educação em especial, ele tem tido uma gestão bastante temerária, liderada pelo Camilo Santana, ministro da Educação, e, na prática, ainda que o governo vá argumentar que redigiu uma nova norma no sentido de controlar a educação à distância, não é isso que se vê. Então, em primeiro lugar, existe uma clara mobilização por vários setores de uma desorganização da educação superior pública e um aumento estrutural da educação superior privada. E o governo acaba não agindo contra esse processo. Há indícios até de que alguns setores do governo promovem esse tipo de perspectiva. Para além disso, é preciso reiterar um fato. Boa parte dos estudantes que estudam na educação à distância são estudantes trabalhadores, e o estudante trabalhador não consegue ter energia e organização para realizar uma educação presencial. O que isso representa? Considerando que a educação à distância é extremamente negativa, representa uma necessidade de formulação de políticas públicas que amparem os estudantes para que eles façam uma graduação de qualidade, porque o resultado da enorme massificação dos cursos à distância é a desvalorização dos diplomas, porque os estudantes não fingem que aprendem, mas os estabelecimentos de educação superior privados fingem que ensinam. E é importante frisar que a educação à distância, ainda que exista também nas vagas públicas, ela é majoritariamente ofertada por estabelecimentos privados. Então, em termos gerais, esse dado é catastrófico. É catastrófico porque representa um desmonte da educação superior pública e da educação superior como um todo, em termos de qualidade. Representa também, esse ponto eu não falei antes, é importante frisar aqui como segunda questão, a falta de regulação por parte do governo federal em relação às matrículas de educação superior. Representa uma necessidade produtiva dos estudantes que querem o diploma, mas não têm energia por conta de um trabalho de exploração absoluta para poder fazer um curso presencial. Então, a educação à distância ela só motiva a busca do diploma.
E, por último lugar, como decorrência desse terceiro fator, o fato de que a educação à distância, se ela continuar crescendo, os diplomas vão ser ainda mais desvalorizados e o resultado é uma redução drástica na remuneração profissional, porque esses profissionais entram despreparados, eles têm diploma, entram despreparados no mercado de trabalho e o custo do trabalho deles é menor, além de serem trabalhadores menos produtivos, porque não tiveram uma educação de qualidade. Então, é problema de toda a ordem que afeta tanto a questão educacional, como também a questão produtiva brasileira, mas que, infelizmente, eu não vejo por parte do governo federal, que eu considero que tem realizado um bom trabalho em termos de relações internacionais, e esse é o grande elemento positivo do governo, mas um governo federal que vacila na área de educação e que a gente precisa reconstruir a área de educação no próximo mandato, que eu espero que seja do campo da centro-esquerda e da esquerda e jamais do campo da extrema-direita. Não há dúvida em relação a isso, o Daniel. Você até abordou alguns pontos que a gente vai tratar aqui ao longo dessa entrevista com maior profundidade, porque muitos cursos EAD do ensino à distância, Daniel, são ofertados por grandes grupos privados com mensalidades mais baixas e turmas gigantescas. Dá para a gente dizer que a expansão do ensino à distância atende mais a um modelo de negócios lucrativos do que a uma estratégia de formação cidadã e crítica, Daniel? Mas não tenha dúvida, né? Não tenha nenhuma dúvida disso. É importante sempre frisar que no índice da Bolsa de Valores brasileira, uma empresa de educação superior privada, ela consta desse índice, né? Então, o índice não é feito com todas as empresas, e o fato é que a educação superior privada é um negócio tão atrativo, porque veja só, como tudo no Brasil, como que sobrevive esse setor? Esse setor sobrevive com base no Tesouro Nacional, com base no FIES. O FIES é um programa extremamente problemático, ele tem o mérito de expandir o acesso à educação superior, esse mérito sempre é importante ser frisado, mas ele tem inúmeros deméritos. Entre eles, dois se destacam de maneira mais essencial, que os estabelecimentos privados, que não têm regulação qualquer, cobram mensalidades do FIES muito acima das mensalidades comuns desses estabelecimentos, e ele tem o demérito de que o Tesouro Nacional paga o curso para depois o aluno restituir o Tesouro Nacional, mas a dívida fica impagável por parte do aluno, até porque ele se forma com um diploma de baixíssima qualidade, e o resultado disso é que ele não consegue ter renda suficiente para respeitar a dívida que foi feita. Então, na prática, esse setor privado ele sobrevive efetivamente com base no erário público, é uma apropriação do fundo público, é importante colocar as coisas nos termos que elas são. É uma apropriação do fundo público por parte da elite econômica de maneira completamente escancarada, e que isso precisa ter uma nova formulação. O governo federal precisa controlar esse tipo de iniciativa, reeditar o FIES e precisa, de maneira muito contundente, não com a norma que foi feita recentemente, que na prática autoriza a educação à distância e inviabiliza a educação presencial. A formulação recente do governo federal é melhor do que o que tinha no governo Temer, mas também dizer que algo é meritório por ser melhor do que tinha no governo Temer, me desculpa, Anderson, você vai concordar comigo, é vergonhoso para qualquer governo sério, não precisa nem ser de esquerda. Então, o fato é que o governo precisa ter força diante disso. E por que ele não tem força? Porque vários setores do governo concordam com os ditames do setor privado. Eles acreditam que são corretas as posições do setor privado, que eu considero verdadeiramente lamentável. Daniel, estão chegando aqui algumas perguntas dos nossos espectadores. Eu vou trazer aqui um superchat enviado pelo Ângelo Brigato Ester. Obrigado, viu, Ângelo, pelo apoio. Ele pergunta aqui o seguinte: Daniel, você concorda que faltam projetos de educação superior e da universidade por falta de um projeto de país? Pergunta do Ângelo. Ângelo, obrigado por essa pergunta. Essa é a pergunta que a gente sempre quer responder, porque ela é precisa e ela faz o diagnóstico correto. De fato, o problema da educação
geral, não só da educação superior. É mais grave na educação superior porque fica mais evidente, mas o problema da educação básica e da educação superior no Brasil é a falta de um projeto de país. O Brasil não sabe o que quer com a educação. É pouco dizer que o Brasil precisa cumprir estritamente os objetivos gerais da educação na sua legislação e também ancorado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É frágil, isso é insuficiente. O Brasil precisa cumprir com o direito à educação porque ele precisa ter um projeto de país, ele precisa ter uma ambição nacional. Essa ambição ela não precisa ser de forma alguma imperialista ou algo que reduza outros povos e outras nações, especialmente aqui na nossa região, América do Sul e América Latina. Mas o Brasil precisa ter a coragem de afirmar de maneira muito clara o que ele quer. E, na minha opinião, o que o Brasil deve querer? Ser um país próspero, sustentável e principalmente justo socialmente. Esse deve ser o objetivo do país. Um país que realiza a qualidade de vida das pessoas. E, para isso, eu preciso ter um projeto de educação superior, preciso ter um projeto de educação básica, e esses dois projetos têm que estar ancorados em um projeto de país. Esse é o caminho que a gente deve trilhar. Só que é o caminho que a gente nunca trilhou. Vejam, essa reivindicação está inscrita entre os liberais do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, que se somaram ao socialista Florestan Fernandes em 1959 e editaram o Manifesto dos Educadores mais uma vez convocados, que era, Anderson, contra a privatização da educação. E nas ironias do destino, apoiou esse manifesto o grupo que hoje dirige o Estado de São Paulo, mas não na versão atual, mas na versão do passado. Então, eu não gosto da máxima do 18 Brumário como teste histórico, mas como recurso metafórico é perfeita, né? Se no passado a família Mesquita era uma tragédia, hoje ela é uma farsa. É disso que se trata. Família Mesquita, para quem quiser entender, só desculpa, Anderson, é a família que dirige o grupo Estado de São Paulo. É isso, muito bem observado. O Daniel, eu tenho aqui um questionamento baseado numa fala do presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Manuel Palácio, presidente do INEP. Ele disse que essa oferta de cursos EAD alcança pessoas sem tempo hábil para uma formação presencial, seja devido à distância ou por estarem inseridas no mercado de trabalho. Bom, Daniel, esse tipo de declaração só mostra duas coisas. O reduzido número de instituições públicas privadas, aliás, de instituições públicas do ensino superior no país, e também a contínua precarização do mercado de trabalho, que obriga as pessoas a trabalharem cada vez mais em qualquer tipo de especialização, tendo de trabalhar de maneira contínua, né? Exato. Não, olha, veja, o Palácios ele não pode transformar uma constatação pautada em dados numa visão política e num projeto político. Esse é o ponto. Eu vou dar um exemplo correlato. As pessoas, muitas vezes, optam por andar por andar de Uber porque não querem chegar atrasadas ao trabalho. Isso não exclui o fato de que é preciso ter uma política coerente de transporte público, porque muitos trabalhadores pegam o Uber e sacrificam seu salário, ganham um salário próximo do salário mínimo e, para não chegar atrasado, correndo o risco de perder o emprego, acabam pegando o Uber enquanto o serviço público de transporte não é suficiente. O fato de que os estudantes estudam de forma pressionada, porque tem que manter a sua vaga no mercado de trabalho, mais revela o drama brasileiro do que afirma uma política pública. Pelo amor de Deus, Manuel Palácios. Eu vou ser franco contigo, eu não esperava nada diferente do Manuel Palácios. Eu não posso me eximir de dizer a verdade. Considero uma pessoa cordata, até uma figura divertida de se conversar, mas que tem uma visão política temerária em termos de política educacional. E isso ele sabe que eu penso porque eu já disse para ele. Então, eu estou dizendo de maneira muito franca aqui. Agora, pelo amor de Deus, não é porque a gente tem uma realidade de subemprego que a gente vai criar uma subeducação, que é disso que ele está propondo. É isso que ele está tentando cristalizar. Então, para enfrentar o subemprego, inclusive, a gente tem que ter uma educação de qualidade. Para enfrentar o subemprego, inclusive, a gente tem que ter uma política econômica que gere emprego de qualidade. O Brasil está comemorando, mais uma vez,
e aqui eu estou citando a análise do André Dutra Martins. O Brasil está comemorando mais uma vez, o fato de que está próximo do pleno emprego. Mas vamos analisar a qualidade desse emprego. Por que as pessoas estão optando pelo Uber, Anderson? As pessoas estão optando pelo Uber, pelo aplicativo, porque a qualidade do emprego formal no Brasil é péssima. A gente tem que lutar pelo emprego formal. Eu sou contrário à economia de aplicativo, mas eu não posso negar o que o cidadão fala, porque esse é o ponto. O Palácios não deve negar o que o cidadão fala, mas eu preciso problematizar a fala dele. O cidadão fala, eu não aguento o meu emprego, e por isso eu vou buscar o Uber. Aí ele se confunde, ele vai dizer que é empreendedor, etc. O Rui Braga, que acabou de falar conosco, é um dos principais críticos dessa economia de aplicativos. Aliás, um grande amigo e uma pessoa extremamente competente. Mas o fato, Anderson, é que diante da temeridade da qualidade do emprego, o que eu tenho que trabalhar é para qualificar esse emprego. Eu preciso fazer com que o emprego formal seja de mais qualidade e seja novamente atraente para a população brasileira. Até porque a economia informal, que é avassaladora no Brasil, ela produz um resultado muito ruim para o próprio desenvolvimento do Estado e da sociedade. Seria preciso que o Estado se dedicasse a um projeto econômico pautado em algo que nunca ocorreu no Brasil. Preciso ter um projeto econômico a serviço das pessoas e não impor uma realidade em que as pessoas estão a serviço de um projeto econômico desigual e injusto. É o que a gente tem aqui em curso no país já há bastante tempo, infelizmente, como você traz aqui para a gente, Daniel. Mais uma pergunta aqui de um espectador nosso, dessa vez o professor Agostinho Soares. Ele pergunta o seguinte: o EAD tem, de alguma forma, uma aplicabilidade positiva numa educação pública de esquerda? Pergunta do professor Agostinho. Agostinho, a educação à distância, eu não sou sectário. A educação à distância ela pode ser um instrumento, mas para quê? Para cursos que não são de formação inicial e em situações de extrema excepcionalidade. O que é uma situação de extrema excepcionalidade? Vou dar um exemplo aqui para vocês de algo que eu conheço. Na região amazônica, você não tem imediatamente condições de prover à população indígena, às populações ribeirinhas, de acesso à educação superior. E você pode iniciar esse processo por meio da educação à distância. Isso é positivo. Dias atrás eu conversei com a Camila Arelaro, filha da saudosa Lisete Arelaro, e a Camila me disse o seguinte: olha, Daniel, eu estou fazendo, eu já fiz curso de educação superior, tenho doutorado, mas eu estou fazendo o curso de pedagogia da Univesp, e tem me surpreendido. Eu falei, bom, mas Camila, no teu caso, e ela concordou, você já tem uma formação inicial sólida, você já é doutora, você está fazendo esse curso por uma necessidade de estratégia de mercado de trabalho, porque alguns concursos públicos nas universidades têm exigido, na minha opinião, equivocadamente, o curso de pedagogia como formação inicial. E ela precisa, como todos nós de trabalho, todos nós somos vendedores de força de trabalho. Eu duvido, infelizmente, que alguém que seja proprietário dos meios de produção nesse momento está assistindo o Faixa Livre. Seria ótimo que assistisse, porque aí seria um convite à consciência. Mas o fato é que a educação à distância ela serve nesse processo, né? O que a gente precisa é universalizar a educação pública presencial na universidade. Isso é muito distante do momento presente, é algo para gerações, não para uma ou duas gerações. Eu creio aí que é um trabalho de 5 gerações, só que quanto mais tarde a gente demorar para iniciar esse caminho, mais difícil vai ser. Então, esse é o caminho que precisa ser trilhado num projeto de longo prazo, considerando características demográficas do Brasil, considerando uma série de necessidades e distribuição geográfica, inclusive, das pessoas, né? Sem dúvida. Ô Daniel, eu queria voltar a falar sobre responsabilidade, especialmente desse governo, pelo seguinte: o número de cursos à distância no país saltou de 6.116 em 2020 para 11.297 no último ano, em 2024, um aumento de 25%. Essa expansão desacelerou após 2023, com o início do terceiro mandato. Aliás, 25% não, bem mais do que isso, quase 100%. Bem mais. 100% quase. Esse dado aqui está completamente equivocado. Pois é. Essa expansão ela desacelerou após 2023, com o início do terceiro mandato do presidente Lula. Mas ainda assim, Daniel, 2024 registrou um aumento de 7% em relação ao ano anterior, no que se refere, obviamente, aos cursos EAD. Eu queria te ouvir sobre as responsabilidades
do governo atual diante desse cenário. Como é que o MEC ele tem atuado em relação a isso? Seria um incentivo hoje do Ministério da Educação à lógica do ensino à distância no país na atualidade? Olha, essa é uma informação difícil. Eu fiz parte do governo de transição e a gente tinha uma expectativa diferente em relação a isso, né? Por quê? Porque o fator mais importante em termos de dados é que essa redução da expansão das vagas em educação superior privadas, em especial em educação à distância, não redução do número de vagas, mas redução do ritmo de expansão. A redução do ritmo de expansão não se deve ao governo, mas se deve ao esgotamento do mercado. O que ocorre? O mercado hoje o mercado de educação superior privada ele tem dois caminhos. O primeiro é a educação à distância, e se manter na educação superior. O segundo caminho é começar a constituir uma atuação estratégica na educação básica privada. Tanto é assim, você está no Rio de Janeiro, conhece certamente a sede da antiga Rádio Tupi, na URCA, um dos prédios mais icônicos da história do Brasil. Sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, então eu tenho tranquilidade, em especial pela beleza do bairro da URCA. E aquele prédio virou agora uma escola, se não me engano, Eleva, do Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann que foi afastado do grupo, mas ele é indecidioso, ele sai do grupo, mas ele não sai na prática. Tem várias estratégias que ele tem como todo empresário, para alienar patrimônio, né? Mas manter sob controle. Isso quem me falou, inclusive, foi um jornalista que cobre economia, né? Então, o que ocorre? Na prática, a redução do ritmo não é feita por uma iniciativa do governo. A redução do ritmo é feita por esgotamento de mercado. O que eu estou querendo dizer com isso? A educação superior no Brasil é precarizada, é privatizada, é precarizada, e ela já não está mais conseguindo expandir. Por quê? Porque se ela expandir mais, ela vai encontrar de maneira mais prática, mais objetiva, setores da população que não conseguem pagar por nada. Não é que não conseguem pagar um curso à distância de 200, 300 reais. Eles não conseguem pagar absolutamente nada a mais no seu orçamento, porque ganham muito pouco. Aí a gente volta na questão da qualidade do emprego no Brasil. Então, a atividade econômica brasileira ela tá sempre em curso, ela é muito dinâmica, mas ela é muito concentradora de renda. Esse elemento é que precisava ser desorganizado pelo governo, a concentração de renda. Era preciso que se estruturasse políticas de distribuição de renda. Isso geraria demanda para a educação superior, inclusive para a educação superior privada, num primeiro momento, mas essencialmente para a educação superior pública, que deve ser o caminho que a gente precisa trilhar. Políticas estruturais de distribuição de renda, acima de tudo, como você traz aqui para a gente. Então, pelo que você traz aqui, Daniel, o caminho definitivamente é a expansão do ensino público. Não há a possibilidade da gente pensar em democratizar a educação superior aqui no nosso país se não for pelo ensino público propriamente, né? Exato, e você trouxe um termo-chave, que é a questão da democracia. O que ocorre? O Brasil tem uma democracia pouco democratizada, porque a nossa democracia é uma democracia exclusivamente referenciada no direito de votar e ser votado. E eu acredito numa outra concepção de democracia, uma democracia social, aquela que garante as condições do cidadão de viver plenamente, que seja pautada nos direitos, especialmente nos direitos sociais. Na observância dos direitos sociais, a educação é o primeiro direito social listado na Constituição Federal, seguido por saúde, trabalho e vários outros direitos, passando por cultura, lazer, enfim. Transporte, né, que é uma inclusão da deputada Luiza Erundina. Então, nós temos esse conjunto de direitos e eles precisariam ser observados. Se eles fossem observados, nós teríamos uma democracia social. Quando a gente leva essa reflexão para a educação superior, democratizar não é só franquear vaga. É lógico, sem a vaga não existe nada. Então, a vaga é o primeiro passo. Mas é preciso garantir permanência e é preciso garantir fluxo, conclusão e qualidade formativa. E considerando esses fatores, para que de fato uma política seja pautada pela democratização da educação superior, é preciso que essa democratização tenha como prioridade essencial, para não dizer absoluta, a educação superior pública. Esse é o caminho que precisa ser trilhado.
Agora, veja, a gente está numa situação, nesse momento, Anderson, que o Brasil tem optado por fazer o mesmo caminho dos países economicamente industrializados. O Brasil está optando por constituir, no setor privado, ilhas de excelência que custam muito caro, Fundação Getúlio Vargas, INSPER, a depender da sede IBMEC, FACAMP em Campinas, enfim, estabelecimentos privados. O IDP, do Gilmar Mendes, na área do direito, estabelecimentos privados de excelência com mensalidades muito caras, porque não querem que seus filhos, a elite econômica não quer que seus filhos tenham contato com os estudantes das escolas públicas na universidade. Então, existe esse fator que precisa ser problematizado também. É isso, é isso. O Daniel, eu queria também passar por um tema que já tangencialmente a gente trouxe aqui no nosso papo, pelo seguinte, em 2024 foram oferecidas 5 milhões de vagas. Tudo isso são dados do censo que eu citei ainda há pouco, tá, gente? Mas em 2024, 5 milhões de vagas foram oferecidas para ingresso no ensino superior presencial, ante 18 milhões e meio na modalidade à distância, ou seja, quase 4 vezes mais. No EAD, os cursos tecnológicos são o carro-chefe, representando aí 47% das novas vagas. Eu queria te ouvir sobre a qualidade dessas vagas no ensino à distância. Como é que você avalia, Daniel, os riscos e as limitações dessa transposição em massa para o formato remoto? Falar um pouco mais da qualidade desse ensino à distância, acima de tudo, porque são turmas enormes, acima de tudo, e, enfim, como é que isso reflete na qualidade do ensino? Bom, vamos falar sobre o básico do processo educativo, porque eu acho que em alguns momentos, Anderson, a gente precisa retomar os clássicos para entender os processos, né? Os clássicos que têm tido, é interessante isso, o desempenho dos autores clássicos, mesmo que eles nunca tenham pensado nisso, mas o desempenho dos autores clássicos na verificação de evidências científicas na área de educação é um negócio assustador. Você pega a visão do Vygotsky, por exemplo, que era um materialista histórico e formulador de uma riquíssima, na minha opinião, a mais rica psicologia da educação, e você analisa sob todos os aspectos e considerando todas as ciências a visão e os ditames, os pressupostos e as conclusões e as evidências formuladas pelo Vygotsky, você encontra um farto conjunto de evidências comprovadas. Então, eu estou falando aqui de verdadeiros gênios que são pouco reconhecidos pela população global. Mas pegando os clássicos, o que é a educação? Vamos pegar o Paulo Freire, que está nesse patamar do Vygotsky, tanto no Brasil como em termos internacionais. Infelizmente, no Brasil, muito criticado e muito elogiado e pouco lido. É preciso ler para poder elogiar e criticar. Eu sempre cobro meus alunos disso. Mas o Paulo Freire vai dizer que a educação é um processo dialógico, pautado na relação entre educador e educando, e que essa relação é uma relação de troca. Veja, a maior parte dos cursos à distância são assíncronos, ou seja, o aluno ingressa na plataforma na hora que ele pode ingressar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os cursos à distância, eles são assíncronos e, obviamente, não são presenciais. O resultado disso é o seguinte, você só aprende, a educação é uma atividade intrinsecamente humana, pautada na troca. Você só aprende se você verificar essa troca, quando você fala em termos de formação inicial. Então, imagina a seguinte situação, Anderson. Como você vai aprender a se comunicar, que é a sua profissão, sem você ter tido a experiência de um professor se comunicando contigo? Tratando de uma estratégia de comunicação, de um método comunicativo num programa de TV ou num programa de internet, por exemplo, como o seu. Como você vai ensinar um professor a ser professor se ele não tiver contato presencial com o professor que o forma? É impossível. Como você vai ensinar um médico a ser médico sem o trabalho presencial? Nesse sentido, até o governo veda corretamente na área da saúde, para alguns cursos, a formação à distância. Imagina um enfermeiro aprendendo a fazer uma punção sem ter atividade presencial. Então, a educação à distância, ela é um paliativo muito grave para quem quer formação. E é, objetivamente, uma estratégia muito bem sucedida e muito bem formulada para quem quer lucro.
E esse ponto a gente precisa encontrar, né, dentre essas posições, a gente precisa encontrar uma política pública que promova a educação presencial e que promova a educação pública na educação superior. Ô Daniel, lá no início do mandato, você fez parte da transição de governo, enfim, você participou daquele processo. Lá no início do mandato do Lula, a gente já falava desse terceiro mandato sobre a influência dos grupos privados da educação no Ministério, no MEC. Essa influência, ao longo desses quase 3 anos de mandato, ela se ampliou, ela se manteve ou ela se reduziu? Como é que você analisa a influência dos grupos privados de educação no Ministério ao longo desse terceiro mandato? Ela só se ampliou. Onde eles não estavam presentes, eles conquistaram novas cadeiras. Onde eles não estavam presentes, eles predominaram em termos de racionalidade. A racionalidade neoliberal, que é levada pelas fundações empresariais, que eu vou dizer que é o campo, na minha tese de doutorado, do direito à aprendizagem, porque, em tese, discursivamente, eles dialogam com a gramática dos direitos, mas eles reduzem o direito à educação ao direito à aprendizagem. Veja como essa operação é cínica, para não utilizar termos mais gravosos aqui. É cínica por quê? Porque você pega o objetivo da educação, que é a aprendizagem, mas você exclui o ensino. Educação, e o direito à educação, portanto, é um processo de ensino-aprendizagem. Se você só foca na aprendizagem, você exclui o ensino. Se você só foca na aprendizagem, você legitima plataformização, você legitima privatização, você legitima, enfim, tudo aquilo que as fundações empresariais defendem. E elas hoje dominam a visão do Ministério da Educação. Hoje, principalmente, conquistaram terreno na educação profissional. Os outros terrenos eles não perderam, mas agora avançaram para a educação profissional. E já deixo aqui o alerta no faixa livre. Elas querem se apropriar da educação superior. O projeto do Weintraub, que era a aplicação no Brasil do modelo australiano, tem representantes dentro do Ministério da Educação. Importante deixar isso claro. Ainda existem resistências, o Alexandre Brasil, que é da UFRJ, é uma resistência importante, mas eu não vejo chance dessas resistências perseverarem. O Daniel, essa influência que se amplia dos grupos financeiros no Ministério da Educação, ela se dá por conta da presença do grupo do ministro Camilo Santana no Ministério, ou são outros fatores que levam a isso? Fundamentalmente, é o grupo político do Camilo Santana que faz com que essa influência dos grupos privados se amplie no Ministério? Não dá para restringir ao Camilo Santana. Eu diria que hoje ele é o mais empolgado ministro nessa relação com as fundações empresariais. Mas veja, a Fundação Lehman, Todos pela Educação, o Instituto Itaú, PBA, que agora é Itaú Educação e Trabalho, estão todos no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Como pode? Como pode o Lula achar que, tudo bem, o Conselho é um grande instrumento de conciliação, mas como pode o Lula achar que esses são os representantes do pensamento educacional brasileiro? Aí você vai ter lá uma cota para a esquerda, mas é uma cota não positiva, no sentido das ações afirmativas que a gente tanto luta, mas é uma cota de concessão para dizer que tem, é só de legitimação. E isso a esquerda não pode. Sabe qual é a minha impressão, Anderson? É que as fundações empresariais estavam com a Simone Tebet no primeiro turno. Sua grande maioria, uma parte com Bolsonaro. Por exemplo, o Instituto Ayrton Senna estava com Bolsonaro. Viviane Senna deixou isso muito claro, sempre. Veja, o sistema financeiro também se dividia entre os candidatos que eram inviáveis e o Bolsonaro. E no segundo turno, a grande maioria foi para o Bolsonaro. Mas um pouquinho desse grupo foi para o Lula. E aí o Lula se encantou com esse grupo, como se esse grupo fosse aquele que tivesse dado, essencialmente, o governo. Só que se ele não tivesse os 48%, que somos nós, antes desse pouquinho que ele precisou para se eleger, ele não teria sido eleito da mesma maneira. Então ele tem que dar espaço conforme a proporcionalidade. O problema é que o que conta no poder econômico e no poder político não é legitimidade, não é militância, não é compromisso ideológico. O que conta é dinheiro. E a próxima eleição, ou a reeleição. E aí esse é um caminho ruim. Ainda assim, eu deixo aqui registrado que eu não vejo muita alternativa
que não seja a eleição do presidente Lula no primeiro e segundo turno, com todos os problemas que isso significa. Ô Daniel, o Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda, foi um celebrado ministro da Educação lá nos governos do presidente Lula, presidente Dilma, enfim, foi uma figura muito celebrada naquela época enquanto ministro da Educação. Mas hoje a gente tem o Haddad como um dos próceres do neoliberalismo desse governo. Pessoas dizem que é a figura principal da lógica neoliberal hoje nessa gestão Lula. Dá para a gente dizer que a educação, a taxa da educação, o trabalho que é feito no Ministério da Educação, ele segue essa lógica que o Fernando Haddad hoje adota no Ministério da Fazenda? Dá para dizer. Na verdade, eu até diria diferente. Eu acho que o neoliberalismo perpassa todo o governo. O Haddad fica mais evidente porque ele lida com o neoliberalismo de maneira mais frontal por ser ministro da Fazenda. Mas o Simone Tebet é neoliberal, o Geraldo Alckmin é neoliberal, ele pode até estar mais simpático agora. O Geraldo Alckmin, depois que se conformou na filiação do Partido Socialista Brasileiro, ele parece que rejuvenesceu, está divertido, a gente dá umas risadas com ele. O camarada Alckmin, né? Mas assim, me desculpa quem grita nos eventos, Alckmin, guerreiro do povo brasileiro. Eu lembro que gritavam do Henrique Meirelles, aí depois se chatearam pelo fato de que o Henrique Meirelles sai do espaço petista e imediatamente vira ministro da Fazenda do Michel Temer. Não dá para se encantar com aquilo, não dá para praticar o auto-engano em relação a figuras públicas. É preciso ter ponderação, ter tranquilidade, ter capacidade analítica. E nesse sentido, eu não vejo no governo ninguém que não seja neoliberal. Então, o Camilo Santana e o Haddad, eles são elementos mais evidentes. O Camilo Santana é descarado. É sempre bom lembrar que na Conferência Nacional de Educação, o grito que marca a conferência é fora Lehman para o Camilo Santana, ou seja, o Camilo Santana é só um preposto do Jorge Paulo Lemann no Ministério da Educação. E o objetivo do Jorge Paulo Lemann são 3. Reduzir a pressão por mais investimento em educação, controlar o recurso que já existe e privatizar o que é possível. Então, se essa for a política do governo Lula, o resultado é que assim, o Lula pode até vencer em 2026 pela força que ele tem e pelo carisma que ele tem, pela máquina do governo federal. Evidentemente, essa máquina vai ser utilizada como seria por qualquer outro candidato. Mas as chances da centro-esquerda, ou do centro, ou do neoliberalismo disfarçado são muito pequenas na eleição de 2030. Então, há quem pense na próxima eleição. Por responsabilidade, a gente tem que pensar na próxima eleição e na seguinte, na posterior e por aí vai. Muita gente diz, inclusive, aqui no programa, Daniel, que o projeto bolsonarista ele está voltado para 2030 e não para 2026. A ideia é justamente ganhar as eleições de 2030, porque 2026 eles já consideram, dado que Lula deve se reeleger, muito por conta, obviamente, também desses ataques aí que o bolsonarismo tem sofrido ao longo dos últimos tempos, a condenação de Bolsonaro, enfim. Daniel, me chamou muita atenção quando você citou capacidade analítica na tua última resposta. Você diria que hoje a esquerda majoritária perdeu capacidade analítica, a capacidade de analisar, de observar o que é a luta política no país? A esquerda, as pessoas normalmente não falam sobre isso, mas a esquerda tem uma dificuldade de renovação por 2 fatores. A geração de 68 não abdica do poder e ela não se preocupou em formar outras gerações. Ela, até por ter enfrentado a ditadura militar, ela ficou muito ansiosa em permanecer no poder como uma estratégia de resposta, né, a toda a violência do regime militar. Mas ela não forma quadros. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Que quadro individual, coletivo, que o Lula formou? Que quadro que o Zé Dirceu formou? Que quadro que o Luiz Guxiquem formou? Que quadro que... Olha, dá para falar de todo mundo aqui. Ivan Valente, Luiz Erundina, que é uma grande companheira. A esquerda tem dificuldade de formar quadros. Chico Alencar, no Rio de Janeiro, que é uma pessoa que eu admiro muito.
essa geração tem dificuldade de formar quadros. Por quê? Porque ela está muito preocupada com a tarefa de disputar o poder. Eu não estou tratando isso como um demérito em si. E aí o que ocorre? Esse grupo também começa a perder energia, né? Porque a vida ela é inexorável, né? Ele não consegue dar conta de todas as necessidades. E a direita vem se renovando. Você vê, a média de idade das lideranças de direita é menor do que das lideranças de esquerda. A gente sempre fala, porque o parlamento brasileiro é um parlamento envelhecido, é também na esquerda. E aqui eu não estou falando de uma renovação irresponsável ou impositiva, né, para essas pessoas não poderem mais se candidatar, porque isso é burrice. Mas a gente precisa ter gente com mais solidez, né, em todas as vertentes aí do campo da esquerda. E solidez em todas as gerações. Isso é muito difícil. Então, diante da tua pergunta, a resposta decorrente, né, desse parágrafo enorme que eu fiz aqui é que não tem jeito, não tem pensamento de longo prazo, não tem pensamento crítico, é uma esquerda empobrecida. Veja o governo. É muito diferente a qualidade do governo Lula 1 e Lula 2 do governo Lula 3. Por quê? Porque os interlocutores naquela época também eram melhores. Mas era essa geração que não abdica do poder e que não se preocupa em formar novos quadros, até porque está intrinsecamente dedicada à disputa do poder. Mas precisava encontrar algum caminho para formar esses quadros, e não encontra, né? Pelo contrário. Ninguém nasce, nenhuma grama nasce no entorno dessas grandes lideranças. Não dá para dizer que a Dilma foi uma obra do Lula. A Dilma foi uma obra eleitoral do Lula, mas ela não foi formada pelo Lula. É a geração de 68. O Haddad também não foi formado pelo Lula, em que pese o fato da minha divergência com ele. E veja, o Lula concede para o Haddad e para a Dilma. Por que ele não concede para figuras públicas com força própria? Como, por exemplo, Tarso Genro, ou, enfim... a gente pode citar aqui vários, né? Vários. Né? Eu estou falando do Tarso porque ele batia sempre na trave, né? No passado, no início dos anos 2000, para ser uma alternativa. Daniel, seria um temor, digamos assim, do Lula de perder espaço na política? Porque eu, sinceramente, acho que o Lula ele tem, acima de tudo, a intenção de se colocar como a principal liderança política da história do planeta. Eu acho que ele não quer perder espaço, não quer perder a hegemonia que ele tem no campo político progressista, enfim. Há um personalismo também incluído nessa ideia de não se formar novos quadros por parte, especialmente do Lula e do Partido dos Trabalhadores? Então, sim, objetivamente sim. E a sua pergunta me lembra muito uma conversa que eu tive com o Fernando Haddad quando a gente estava tramitando o Plano Nacional de Educação que está sendo encerrado agora. E na época eu falei para Haddad, a gente vai ganhar na Câmara dos Deputados e vai ganhar no Senado Federal. Ele falou, de jeito nenhum. Aí eu falei para ele, olha, Fernando, você pensa o que você... Ele foi meu professor na faculdade, né? Então eu falei, olha, você pensa o que você quiser, mas a gente vai para a luta, né? E eu falei, para de ficar... Porque o Fernando Haddad foi um grande incentivador. Quem dá o nome Todos pela Educação, para o Todos pela Educação, é o Fernando Haddad, segundo consta nos bastidores, né? Então ele é muito próximo desse grupo de empresários, dos profissionais, burocracia dessa instituição e tudo mais. E aí eu falo, olha, para de ficar reiterando as teses dessa instituição, isso é absurdo, né? Não tem nenhum compromisso com o nosso campo, né? Considerando que ele está no mesmo campo que eu, né? E aí ele falou o seguinte, olha, me peça para fazer a luta de classes, mas não me peça para perder a hegemonia. Isso é uma contradição, porque só faz sentido você ter de hegemonia se for para fazer a luta de classes, na visão de um socialista. A luta por hegemonia é em si a própria luta de classes, né? Fazendo aqui uma análise essencialmente gramsciana. O Lula pensa da mesma maneira. Ele pensa que, ele tem a pretensão de ser a maior liderança da história do Brasil. Na minha opinião, sendo bem honesto, o Lula é a segunda. A primeira é o Getúlio Vargas, em termos daquilo que representou para a Constituição do Estado brasileiro.
Eu não tenho idolatria nem por um nem pelo outro. Eu tenho um imenso respeito pelo Lula. Eu acho ele uma figura incomparável em termos de popularidade. Nesse sentido, ele é maior e melhor do que o Vargas. Inegavelmente, também, a gente precisa reconhecer que o Bolsonaro é uma pessoa extremamente popular. Dizer o contrário disso ter incapacidade de observar evidências empíricas explícitas, né? Só ver o que o Bolsonaro consegue mobilizar. Mas o Lula não vai ser maior do que o Getúlio Vargas e é muito ruim, em termos de projeto político, você franquear uma disputa necessária, em ações que são necessárias fazer a disputa, a constar das páginas da história. Então, eu acho que tem um erro aí do Lula. Mas o Lula é a alternativa mais segura, e eu considero, honestamente, Anderson, eu não, como cientista político, eu não posso dizer o contrário. Eu considero que é a alternativa que se apresenta como viável para vencer a extrema-direita em 2026, que eu, divergindo daqueles que têm aqui falado que o objetivo é 2030 para a extrema-direita, eu acho que o objetivo da extrema-direita é vencer em 2026 por um motivo simples. Se deixar a mão do Partido dos Trabalhadores, ou seja, se deixar disponível para o Partido dos Trabalhadores a máquina federal, a chance de embolar a eleição de 2030 é real, porque só o Bolsonaro foi incompetente de que com a máquina federal não conseguisse se reeleger. Bolsonaro é de uma incompetência atroz, né? E foi por pouco, né? Então, o Partido dos Trabalhadores é muito mais competente. Então, a tendência é que ele dê trabalho na eleição de 2030. Bastante trabalho. É isso. Ô Daniel, eu até peço desculpas aqui, a gente está se alongando um pouquinho mais na nossa entrevista, Imagina. porque a liderança indígena que ia conversar com a gente agora no fim do programa, ela não pôde participar, porque a comunidade dela lá no Mato Grosso do Sul está sendo atacada nesse momento. A comunidade Guarani Kaiowá está sofrendo um ataque nesse momento. Estou até tentando buscar imagens aqui, pedir para essa pessoa me mandar imagens desse ataque que está acontecendo nesse momento. Então, peço desculpas a vocês, a gente não vai poder trazer esse papo com o Simão Guarani Kaiowá aqui no programa, por conta desse ataque que está acontecendo nesse momento lá na comunidade de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho eu trago detalhes. Mas, Daniel, inaceitável. Um negócio inacreditável, enfim, isso já está acontecendo há algum tempo, já desde o início da semana, e agora volta a se repetir. Mas, Daniel, eu queria, a gente falou em lideranças políticas, eu queria falar a respeito da figura do Jones Manuel, que é uma liderança no campo da esquerda que surge com muita força ao longo desses últimos tempos, tem tido uma relevância enorme, esteve em Brasília, inclusive, ontem participando de uma audiência pública, enfim, a gente tem falado muito a respeito do Jones aqui. Ele seria essa liderança política da nova geração que pode, de alguma forma, se colocar como uma alternativa ao lulismo? Espero que sim, espero que sim. E a gente precisa ter compreensão de que é preciso ter alternativas. Completamente, eu vou colocar em termos duros, mas bem claros, idiota aqueles que pensam que só pode ter uma alternativa pautada em um partido ou numa coalizão. Não, tem que buscar novas alternativas. O Jones é uma pessoa com uma inteligência ímpar, uma capacidade de formulação ímpar, com um inegável compromisso político e social, que eu tenho maior respeito. Nem sempre eu concordo com o Jones, mas aí também é pedir demais. Mas ele tem feito algo que eu considero fundamental, porque ele está formando uma geração. Meu filho assiste os vídeos do Jones, meu filho é filiado a uma organização política diferente da minha, né? E a gente tem o maior respeito por isso. Ele não participa muito, mas ele tem visões mais próximas das visões do Jones nas minhas divergências com o Jones, que são salutares. Agora, eu considero que o Jones faz um trabalho político imprescindível, um trabalho de formação, um trabalho formativo precioso. É uma pessoa com um carisma e uma simbologia também que são importantes na política. A simbologia, a Erundina sempre fala isso, a simbologia é um instrumento essencial da política, né? Ela é uma pessoa muito simbólica, e ele também carrega esse carisma, essa força. Então, eu desejo que o Jones tenha um caminho
vibrante, bem pavimentado, e que seja uma alternativa, e que seja uma alternativa crítica à esquerda, ao petismo, ao PSOL, a quem quer que seja, porque é dessa maneira que a gente se constrói efetivamente como campo. Nós não somos um campo hoje sólido, coeso. Coeso não significa convergente, no sentido de ser um campo com proposições estruturadas, capazes de fazer a disputa por hegemonia. A gente está muito distante disso, né? Então, eu tenho esse respeito pelo Jones, sim. Tem muita gente divergindo, muita gente concordando aqui, mas eu tenho esse respeito pelo Jones aqui na nossa comunidade e vou deixar isso sempre frisado. Sinto muita falta dos vídeos da Sabrina Fernandes. Eu não sei o que tem acontecido. Ela era uma boa formuladora também. Ela se afastou um pouco. A gente até tentou conversar com a Sabrina aqui em alguns momentos, mas ela estava um pouco afastada do debate público, está focada em outras questões profissionais, e, se eu não me engano, ela estava estudando ou trabalhando no exterior, enfim, ela não tem publicado tanto material nos últimos tempos. A gente chegou a conversar na época da Rádio Bandeirantes aqui com a Sabrina no programa. O fato é que o Jones é um estudioso, acima de tudo, um estudioso marxista, um cara que fala a linguagem do povo, enfim, os vídeos dele são muito interessantes e eu também refuto ele como uma das grandes lideranças do nosso campo. Espero que, acima de tudo, ele tenha sucesso e a gente consiga avançar nesse sentido. Só vou trazer aqui um último comentário aqui, o professor Agostinho, a gente falou ainda há pouco sobre as lideranças políticas do passado, ele diz aqui, Caetano, Gil, Chico, etc., estavam em 68, e agora em Copacabana, oitentinhas. A gente tem, de fato, né, o Agostinho, um envelhecimento, digamos assim, da esquerda no nosso país. Eu tenho observado muito isso, inclusive até em grupos que eu participo, de aplicativos, enfim, as lideranças mais jovens, elas têm iniciado aí, ou tem surgido em menor número aqui no nosso país. A grande verdade é essa. Daniel, eu vou te agradecer muito a tua presença. Imagina, o prazer é meu. É muito bom bater esse papo aqui contigo. Tratamos, para a gente fechar aqui, você falou sobre o Plano Nacional de Educação. Eu queria que você rapidamente nos dissesse a respeito disso. Como é que está essa discussão? Em que pé está esse debate a respeito do Plano Nacional de Educação? Enfim, o atual ele está se encerrando. Como é que está a discussão sobre o novo Plano Nacional de Educação, Daniel? Olha, a discussão está num caminho muito ruim. Eu não vou dourar a pílula aqui. Tem uma resistência, honestamente, não vou também dourar a pílula, liderada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Eu tenho acompanhado isso de perto como coordenador honorário, mas é um trabalho liderado pela coordenadora atual, a professora Andressa Pelanda. A gente está trabalhando muito forte nos bastidores, mas existe um bloco, porque o que ocorreu? Foram 3.000 emendas, 2.000 da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ou pautada nas teses da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 1.000 emendas pautadas pela extrema-direita. E o texto do Ministério da Educação é o texto das fundações empresariais. E ele está sendo trabalhado como texto de ponderação, num Congresso muito fracionado. Então, está difícil conseguir obstruir essa visão falsamente ponderada das fundações empresariais em relação ao texto. E, enfim, a gente vai lutar com todas as forças. É importante frisar que, no Sistema Nacional de Educação, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação teve uma vitória importante, que foi a preservação do custo aluno-qualidade, que o Partido Novo tentou destruir, e aí ela assume no texto, na fala, que ela tenta destruir porque a emenda é uma emenda do Todos pela Educação. Então a coisa ficou explícita. Né? É bom quando fica explícito. Agora está no Senado, a senadora Dorinha está um pouco inflexível nas posições que a gente tem levado, e espero que ela mude de postura. Mas é isso, a gente continua fazendo o trabalho com sangue nos olhos, sorriso no rosto, mas sem reciprocidade do Congresso Nacional. A gente vai para lá com ânimo, com vontade, tentar estimular as pessoas, mas chega lá o Congresso Nacional, joga para baixo, e a gente continua animado porque a gente acredita nessa nossa paixão, que é a educação. Né? A educação é uma ação, é um ato de agir, e é isso que motiva a gente, que faz com que nossa ação seja uma ação apaixonada em defesa
da escola pública brasileira. É isso, sempre na defesa da educação pública acima de tudo. Daniel, cara, eu quero muito agradecer a tua presença, obrigado por você estar aqui conosco nesta quinta-feira, encerrando o nosso programa. Vamos seguir na luta, acompanhando as discussões a respeito do Plano Nacional de Educação. Assim que a gente tiver novidade, você pode informar aqui que a gente volta a conversar aqui no programa. Obrigado mais uma vez, viu, Daniel? Obrigado pelo papo, um bom dia para você. Obrigado, um grande abraço, solidariedade ao nosso amigo indígena, espero que a população Guarani Kaiowá, enfim, seja respeitada em seus direitos. É isso, acima de tudo. Vou até trazer imagens daqui a pouquinho a respeito desse ataque que está acontecendo nesse momento. Grande abraço, viu, Daniel? Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Conversamos aqui com Daniel Cara. Daniel Cara, que é cientista político, também doutor em educação e professor da Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo, a USP.